Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos veio a partir da TMT, posição 17, como também o caso da página do YouTube, FTV Live. Estamos cá a 13 de junho de 2025, sexta-feira, para mais uma edição do Telenotícias. Nesta primeira parte, começamos por referir que o Presidente da República, Daniel Chapo, presidiu nesta sexta-feira a cerimônia de empossamento dos novos membros da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. A cerimônia, que teve lugar em Maputo, marcou um momento de grande significado para os direitos humanos em Moçambique. Na ocasião, tomaram posse António José Amélia, Rosália Celestino Lumbela e Adérito Stélio Zimba, eleitos pela Assembleia da República como membros da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. O ato representa um passo significativo no fortalecimento institucional do Sistema Nacional de Direitos Humanos, refletindo o compromisso do Estado moçambicano, os valores de dignidade humana, justiça, igualdade e inclusão social. No seu discurso, Daniel Francisco Chapo, Presidente da República de Moçambique, destacou que o recém-impossado assume as funções num momento peculiar em que o país tenta se reerguer das manifestações violentas, ilegais e criminosas pós-eleitorais. Estes cidadãos aqui presentes assumem funções num momento peculiar, onde o país se tenta reerguer das manifestações violentas, ilegais e criminosas pós-eleitorais, com todos os danos causados, quer ao nível pessoal, quer a nível patrimonial, com a destruição de bens públicos e privados. A milhares de moçambicanos cidadãos estrangeiros residentes do país num cenário de escassez de recursos financeiros. Exortamos os membros ora empossados a exercerem o vosso mandato com o mais elevado sentido de ética, responsabilidade e compromisso com os valores consagrados na nossa Constituição da República de Moçambique, a nossa lei-mãe. O nosso país enfrenta desafios significativos no domínio dos direitos humanos, desde o acesso à justiça, a serviços básicos, até a proteção de grupos vulneráveis e a promoção de um ambiente seguro e inclusivo para todos os cidadãos moçambicanos. Chapo sublinhou que a Comissão Nacional dos Direitos Humanos tem a missão de proteger e defender os direitos de todos os cidadãos, independentemente da sua raça, religião, origem, ética ou filiação política. Renovamos o compromisso coletivo como um povo, como um dos pilares que sustentam uma sociedade democrática. Sobretudo, o respeito pela dignidade humana, o primado da lei, a justiça e a paz. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos, enquanto instituição nacional independente, tem a missão nobre e inadiável de promover, proteger e defender os direitos de todos os cidadãos, independentemente da sua filiação política, filiação religiosa, origem étnica, raça ou qualquer outra coisa que possa nos fazer diferentes. Por fim, o Presidente da República destacou que a unidade nacional, paz e segurança, que faz parte do primeiro pilar do programa do Presidente Quinquenio, serão implementados democracia e participação, onde os direitos humanos são fundamentais. No primeiro pilar do nosso programa, para o Presidente Quinquenio, unidade nacional, paz, segurança e governação, vamos implementar o programa Democracia e Participação, onde os direitos humanos são fundamentais. Este programa tem como enfoque fortalecer a democracia e promover a participação ativa da população nas decisões políticas, assegurando a transparência, proteção dos direitos humanos, liberdades fundamentais, prestação de contas e inclusão social. Neste mesmo contexto, o Presidente da República presidiu neste mesmo dia a cerimônia de empossamento dos novos membros da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, tendo desafiado os mesmos a intensificarem o funcionamento institucional do Sistema Nacional de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos. Os empossados foram encorajados a
Imparcialidade no cumprimento das suas responsabilidades num contexto marcado por desafios humanitários, desastres naturais e insegurança em algumas regiões do país. Por sua vez, Adérito Stélio Zimba afirmou que a instituição existe para reger e defender os direitos humanos e que cabe a ele juntar-se aos colegas para dar o seu contributo, comprometendo-se a cumprir com a Constituição. Dos instrumentos diversos, como é o caso da Declaração dos Direitos Humanos, da Carta Africana dos Direitos Humanos e aquilo que a República de Moçambique assinou como compromisso para o respeito dos direitos humanos. Esta é a grande missão que temos, que também deve ter em conta o que nós assistimos no dia a dia, aquilo que tem sido as preocupações da sociedade, que devem ser tomadas em consideração para que sirvamos fielmente, como assim o dissemos há pouco tempo, o Estado e a nação moçambicana constitui o povo. De uma forma concreta, quais serão as linhas mestres que poderão orientar esta comissão daqui para frente? Eu dizia há pouco tempo, a comissão já existe e deve ter um programa concreto. Eu vou seguir aquilo que estiver dentro do programa, mas ciente de que tenho que dar a minha máxima contribuição com base na experiência que eu tenho ao longo desses anos todos, sobretudo na sensibilidade para com os direitos humanos, a sensibilidade para com o respeito à vida e aquilo que são os direitos primários dentro da humanidade e da sociedade. Rosália Celestino Lumbella destacou que, dentro das competências que lhe foram atribuídas, estará mais atenta ao detalhe das investigações e à salvaguarda da dignidade dos cidadãos. Essencialmente são essas camadas que eu irei apostar para que os seus direitos sejam respeitados. As crianças como mãe, as mulheres, as crianças, o direito à saúde, as mulheres, a igualdade de acesso, mesmo os jovens ao emprego, também irei navegar com eles, e os idosos, que são a nossa biblioteca. Sem o idoso, todos nós não existiríamos, mas também sem a criança não estaria onde é que eu estou. Portanto, essencialmente são as tais camadas vulneráveis, aqueles que menos são os que são mais expostos à violação dos seus direitos. Será a esses que eu irei apostar por eles. É isso. Não tenho a varinha mágica, mas como um órgão colegial, primeiro temos a sorte, não somos os primeiros. Já tem lá, já existem lá, vamos beber das águas, vamos aproveitar as experiências lá existentes e, por cima de tudo, eu estarei atenta aos detalhes. Sua Excelência falou de que estão sendo investigados os casos que chegaram ao conhecimento do governo, mas estarei mais atenta aos detalhes dessas investigações. É isso que eu posso dizer que é o meu compromisso. Por fim, Antônio José Amélia, também empossado, sublinhou que a questão dos direitos humanos é crítica, destacando que já decorrem trabalhos e iniciativas legislativas para fortalecer a sua defesa. É só olhar a partir dos princípios constitucionais estabelecidos na Constituição da República, bem como as leis ordinárias conducentes à defesa dos direitos humanos, estão mesmo bem estruturados nos termos das suas disposições legais. É uma questão de avançarmos com aquilo que está estipulado na lei, de tal sorte que, por um lado, está no sentido formal na lei, mas também no sentido material, para que efetivamente haja a prossecução dos direitos humanos, não só, mas também olhando para aquilo que são os instrumentos ratificados pelo nosso país, como tais a Carta Africana dos Direitos Humanos, a Carta Universal dos Direitos Humanos, entre outros vários instrumentos que há
com grande ênfase ao ordenamento jurídico pátrio, que já está como membros da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Importa referir que, num passado recente, durante manifestações populares, foram denunciadas várias violações de direitos humanos por organizações da sociedade civil. O novo elenco da Comissão Nacional dos Direitos Humanos assume funções num contexto em que o país procura estabilizar-se e reforçar a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. A propósito das comemorações internacionais, a esposa do presidente da República de Moçambique, Guetta Chapo, participou esta manhã na cerimônia alusiva ao Dia Internacional da Consciencialização sobre a pessoa com albinismo. Os empossados foram encorajados a agir com imparcialidade. O evento contou com a presença de várias individualidades, incluindo a esposa do presidente da República de Moçambique, Guetta Chapo. A cerimônia teve como objetivo promover a inclusão, combater a discriminação e valorizar os direitos das pessoas com albinismo. Na ocasião, Guetta Chapo apelou a todas as famílias para que protejam as pessoas com albinismo, tratando todos de forma igual e sem qualquer tipo de indiferença. As pessoas com albinismo enfrentam desafios imensos, de exclusão social, a negação de oportunidades, de estigma e do cancro de pele. Por isso, faço um apelo a todas as famílias, líderes comunitários, igrejas, mesquitas, associações, empresas e cidadãos em todo o território nacional que protejamos os nossos irmãos, as nossas irmãs, as nossas filhas e os nossos filhos, irmãos com albinismo. Vamos lhes dar o que todo ser humano merece: amor, carinho, proteção e segurança. Cada pessoa com albinismo tem um direito a acesso de protetores solares e acompanhamento médico. Deveria ser assim. O nosso gabinete da primeira-dama, em parceria com o nosso governo e os parceiros, as ONGs, estamos a trabalhar arduamente para que consigamos ter protetores solares, óculos, entre outros materiais para as pessoas com albinismo, e que essas pessoas possam receber isso mahala. E faremos uma viagem brevemente para a Espanha, porque é lá onde é produzido o protetor solar. E lá iremos sentar com as organizações e também iremos perceber melhor como podemos adquirir o protetor solar a partir de lá, para que possa chegar no nosso país, não a custos muito onerosos, para que a nossa população possa ter direito desses protetores solares. Que esses protetores solares sejam recebidos também nas unidades sanitárias, da mesma forma que os pacientes recebem outros medicamentos de forma gratuita. Por sua vez, o edil da cidade de Maputo, Razak Manhek, reafirmou o empenho institucional na criação de políticas públicas e parcerias com a sociedade civil que promovam bem-estar. Reconhecemos que ainda há desafios por vencer. Por isso, reafirmamos aqui o nosso empenho institucional na criação de políticas públicas, ações concretas e parcerias com a sociedade civil que promovam o bem-estar, a proteção e a participação plena das pessoas com albinismo em todas as esferas da vida social, econômica e cultural da nossa cidade. Permitam-nos, portanto, reiterar que a cidade de Maputo está aberta a todos, sem distinção, e continuará a ser uma cidade que promove a inclusão como base para a paz, o progresso e a verdadeira democracia. Juntos, vamos abraçar Maputo, cidade bela das acácias e jacarandás. Por fim, o membro da Associação de Pessoas com Albinismo, Eva da Conceição, manifestou a sua gratidão por ter recebido o protetor solar
essencial para a proteção da sua pele em dias de sol. Estamos muito felizes, eu em particular recebi o protetor solar diretamente das mãos da primeira-dama, toda vez que encontramos as entidades assim. Dizer que o protetor solar serve para aplicarmos com esses raios do sol. Aplicando o protetor solar diminui a intensidade do sol para a nossa pele. E temos de sempre aplicar por quê? Porque o sol é o nosso maior inimigo. O sol nos cria ferida no futuro. Hoje queimo com o sol, deixo passar. Amanhã, depois da manhã, saem umas borbulhinhas. Aquelas borbulhinhas, se não são tratadas muito antes, ao longo do tempo, acaba evoluindo o câncer de pele. Enquanto isso, no setor da habitação, o presidente do município da Beira, Albano Carris, lançou a primeira pedra para a construção de 25 mil casas no bairro de Marraza, um passo importante no combate ao déficit habitacional. Trata-se do projeto que vai garantir habitação para diversos jovens da terra de Chuveve. O presidente do Conselho Municipal da Beira, Albano Carris, procedeu ao lançamento da primeira pedra para a construção de 25 mil casas, um projeto que estava no papel, agora tornou-se uma realidade no bairro da Marraza. Temos a responsabilidade de demonstrar a todos que somos fortes, somos capazes, tal como já iniciamos com esta cerimônia do lançamento da primeira pedra. Aos meus irmãos beirenses, empresários aqui presentes e todos parceiros, quero vos encorajar a se juntar neste sonho que começa a se concretizar hoje. Sonho de construção das 25 mil casas. Não serão construídas em pouco tempo ou num só dia pelo Albano Carris e sua madrinha Elizabeth. Por isso, contamos com todos vocês nesta grande empreitada. Temos juntos que desmitificar o pensamento de que o projeto das 25 mil casas não será possível, porque já é uma realidade, hoje e agora. Na ocasião, Albano Carris Odil da Beira explicou como serão adquiridas as casas para jovens. Como é que os beirenses vão ter a oportunidade de acessar a essas casas? O empreiteiro já tinha explicado. Existem 3 modalidades. Alugar para depois de tantos anos esta casa passar a ser sua. Segundo, se você tem um dinheiro cash, também tem a oportunidade de pagar para poder viver. Mas como se sabe que os nossos jovens, os nossos beirenses, não têm a capacidade de ter dinheiro para pagar logo, então também aceita-se pagar pouco a pouco até que esta casa se transforma em sua casa. Aqui terão casas acessíveis. Casas acessíveis significam casas de baixo custo. Terão casas evolutivas, que pode ter uma casa tipo 1 e pouco a pouco você vai transformar esta casa para tipo 20. Obrigado. Pedimos que vamos continuar com esta cooperação. Vocês não se vão arrepender, porque todo financiamento que chega à Beira, não existe um bolso para este financiamento entrar. Aqui se dá a Deus o que é de Deus. E se entrega ao César também o que é de César. O lançamento da pedra para a construção de casas foi presenciado por Elizabeth, embaixadora da Holanda. Hoje é um dia feliz, é uma celebração, verdade. Este lançamento a primeira pedra do projeto habitacional Marraza é muito especial
por todos nós holandeses que trabalham com vocês aqui em Beira. É uma verdadeira cooperação do governo holandesa com a cidade de Beira e a Organização Internacional do Trabalho, GAPI e outros. E mais importantes são as pessoas com Richard Ben, presidente, que são as motoristas através deste projeto que fazer a diferença mais importante. Espero que depois realizar as primeiras casas, 8 em total, outros financiadores vão suportar a realização das outras mais 25 milhões mais casas e, como vocês dizem em Moçambique, pedra a pedra, construamos uma nova dia. Já o empreiteiro da obra garante trabalhar em regime determinado. Depois de hoje lançamos pedra, amanhã vamos iniciar a obra. Até novembro vamos ter primeiras casas. Então, aqui também não posso sair antes de fazer marketing. É ponto de quando iniciamos, vamos iniciar com construção e venda de casas. Como nós vimos em Nhamisua, vamos construir e primeiras casas pode vir, vai ver e apreciar e comprar. Então, pouco a pouco, vamos transformar os seus sonhos em realidade. Para além destas figuras, vários líderes religiosos, reglos, secretários dos bairros, entre outros moradores do bairro da Maraza, estavam presentes no lançamento da pedra. As imagens são de José Bilho, Mendes Mundai, Cidade da Beira. No domínio da proteção social, o Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social, em coordenação com os seus parceiros, realizou nesta sexta-feira em Maputo uma mesa redonda para a reflexão sobre a prevenção e resposta à violência contra a pessoa idosa. Esta atividade está inserida no âmbito das celebrações do dia 15 de junho, da sensibilização contra a violência à pessoa idosa, ato que foi dirigido pelo secretário de Estado do Gênero e Ação Social, Abdul Razak Amuzá, que destacou que a violência é um fenômeno que precisa ser combatido. Mostra-se necessário a intensificação de ações de sensibilização das famílias e da sociedade, bem como a melhoria da atuação, coordenação e articulação entre vários intervenientes governamentais e da sociedade civil que trabalham na prevenção e combate, em particular o combate à violência contra a pessoa idosa. É neste contexto que, reconhecendo a necessidade de se criar sinergias e fortalecer as nossas intervenções, realizamos este fórum de reflexão com os seguintes objetivos: debater sobre a melhoria de coordenação e articulação de vários intervenientes na prevenção e resposta à violência contra a pessoa idosa. Debater sobre a situação de vulnerabilidade das pessoas idosas em contextos de emergência, bem como partilhar boas práticas e propostas de soluções para os desafios enfrentados pela pessoa idosa. E como resultado, esperamos que seja partilhado o mecanismo multissetorial de atendimento às vítimas de violência e a experiência de vários intervenientes na resposta à violência contra a pessoa idosa, e que seja reforçado o compromisso institucional e comunitário na proteção e valorização da pessoa idosa. Para este encontro, cuja duração é de um dia, teremos 2 painéis, sendo o primeiro com o tema central sobre o papel da família, da sociedade e do Estado na proteção da pessoa idosa. E o segundo painel tem como tema central a violência e denúncia. Embora as pessoas idosas sejam ainda vítimas de negligências, maus tratos e abandono, podemos afirmar que nos últimos anos temos estado a registrar grandes avanços nos esforços de governos
do governo dia e da sociedade na procura de soluções sobre os problemas que afetam a terceira idade. Convidamos todos a participar ativamente desta reflexão e troca de experiência e contribuir de forma positiva para a busca de soluções no combate ao fenômeno da violência praticada contra a pessoa idosa. A MUSA, no tocante ao pagamento de subsídios aos idosos, que não acontecia há anos, afirma que já retomaram e também avançou que crianças em situação de pobreza estão em curso os trabalhos de assistência. Em relação ao pagamento da pessoa idosa, nós já retomamos o pagamento e tornou-se público. E o que nós assumimos é que os pagamentos já foram retomados. E ainda na semana passada estivemos a interagir com colegas das delegações do INAS. Todos estão a dar feedback, estão a ter desembolsos e o processo está a fluir normalmente. Temos estado a assistir. Nos nossos programas temos o apoio social direto, temos o programa subsídio social básico, que também tem a componente pagamento à criança. É verdade que também reconhecemos alguma limitação de não conseguirmos cobrir a todos, mas temos estado a assistir crianças em situação difícil. Quais são os pontos que estão sendo pagos a esses subsídios das crianças? Temos em Nampula, na Zambésia, em Cabo Delgado, e estamos a expandir. A MUSA disse ainda que para reduzir o índice de mendicidade da pessoa idosa na cidade de Maputo é preciso que o Ministério trabalhe de forma coordenada com as demais instituições, porque por si só não será possível. Já estivemos aqui com algumas associações que também trabalham no âmbito do combate à mendicidade na cidade de Maputo. Este é um fenômeno por si analisado, parece simples, mas é muito complexo. O Ministério de forma isolada não pode por si só conseguir resolver. Então trabalhamos de forma coordenada e já existe alguma atividade em Manga, precisamos sentar com o Conselho Municipal e com outras entidades que intervêm nisto. O encontro contou com a participação de membros do Conselho Consultivo do Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social, técnicos das instituições do Estado, Justiça, Saúde, MIT, Trabalho e Ação Social, IPAS, Provedoria, GD e organizações da sociedade civil que trabalham na assistência à pessoa da terceira idade. Em Tete, a questão do albinismo continua a gerar preocupação. Pessoas com albinismo dizem estar aflitas com a onda de sequestros e discriminação na sociedade e pedem maior proteção do governo. As preocupações foram apresentadas esta sexta-feira durante a celebração do Dia Internacional da Pessoa com Albinismo. Discriminação, perseguição e sequestro está a preocupar a pessoa com albinismo na província de Tete. Aliás, este é um fenômeno que se tem registrado um pouco por todo o país e já dura há vários anos. Um mito muito antigo que faz acreditar algumas pessoas que a pessoa com albinismo gera riqueza, onde até estas são chamadas de bolada. Muitas das vezes a pessoa com albinismo ela é discriminada, é vista como se fosse uma coisa que não tem função. Sabemos que a pessoa com albinismo ela é pessoa igual aos outros, é um ser humano igual aos outros. Então pedimos à sociedade, pedimos às pessoas, né, para quando ver a pessoa com albinismo considerar essa pessoa como pessoa igual, não discriminar a pessoa, não dar vários nomes, porque a pessoa com albinismo sofre vários nomes, ora é bolada, é dinheiro, é negócio, pessoa com albinismo, muitos nomes que somos dados. A pessoa com albinismo em Tete pede maior proteção do governo e de todos os tratos da sociedade. Então pedimos ao governo para intervir essa situação, porque assim nós já não vamos viver bem nesse mundo, né? Sim, para sairmos fora de casa, para podermos ir à escola, para podermos fazer nossos trabalhos livres como os outros fazem. Nos torna difícil por estarmos a ouvir essa situação que está a acontecer. Entretanto, o governo entende, através da Direção Provincial do Gênero, Criança e Ação Social, de estar ciente da vulnerabilidade da pessoa com albinismo e garante estar a trabalhar para inverter o cenário. Albinismo não é uma deficiência, sim, é uma deficiência herdada com que não tem nenhuma outra diferença com uma pessoa normal.
é mais ou menos isso que, dia de hoje, nós estamos aqui perante as pessoas com albinismo para podermos juntos preparar. E, sobretudo, encorajar as pessoas para que deixem essa prática, essa sociedade em geral, a prática lesiva contra a pessoa com albinismo. E como é que estamos a nível da província? Temos ainda casos de perseguições? Até a este preciso momento há muita melhoria, porque todos eles são direcionados à justiça e esse mal está sendo combatido. Então o governo, através da Direção Provincial de Gênero e Criança Social, segundo as palestras de sensibilização que nós temos feito de divulgação. A cada 13 de junho de cada ano, o mundo para celebrar o Dia da Pessoa com Albinismo como forma de consciencializar a sociedade para que esta respeite a vida humana e abstenha-se da discriminação. Este ano, a efeméride é celebrada sob o lema reivindicar os nossos direitos, proteger a nossa pele e preservar as nossas vidas. No âmbito ambiental, o Instituto Nacional de Meteorologia publicou uma plataforma para pré-aviso de mudanças climáticas. A nova ferramenta visa alertar a população sobre o estado do tempo e possíveis alterações climáticas. O boletim climatológico disponibilizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia visa manter a população de Cabo Delgado sob alerta de eventuais mudanças climáticas e a busca de medidas de prevenção nas comunidades. Outro detalhe importante é a descentralização dos anúncios emitidos a partir da capital, sendo que o sistema será monitorado e publicado em Cabo Delgado. Este boletim é produzido aqui em Cabo Delgado, nos nossos serviços de meteorologia, e o que nós pretendemos é que, ao nível de Cabo Delgado, os nossos utilizadores tenham acesso a esta informação, porque ela pode ser usada para vários fins. Tivemos há pouco tempo o ciclone, e na história de Cabo Delgado, nós pensávamos que Cabo Delgado não é caminho dos ciclones, mas há pouco tempo, esta época ciclônica, nós tivemos este problema, e isto mostra que o impacto das mudanças climáticas, este impacto não tem limites. Enquanto isso, Tecla Momba, diretora do gabinete do secretário de Estado de Cabo Delgado, recomendou a responsabilidade de cada um na prevenção de fenômenos climáticos que assolam a província. O sucesso desta iniciativa depende do comprometimento de cada um de nós. Por isso, este evento serve como um catalisador para futuras ações conjuntas, onde a prevenção e a resiliência constituem alicerces da nossa abordagem face aos desafios climáticos. Por outro lado, Gabriel Monteiro, vice-presidente do Instituto Nacional de Gestão de Riscos de Desastres, reconheceu haver necessidade de um trabalho em equipa na procura de soluções que ajudem a comunidade a prevenir-se de desastres naturais. Se nós não temos ideias, não orientamos as populações, não teremos soluções para o nosso país. Outra questão que eu queria deixar para os colegas, principalmente das organizações internacionais, é estarmos juntos pensando, juntos procurando recursos financeiros. O ciclone nos encontrou, não é que nós não tínhamos ainda o nosso relacionamento de trabalho. Não, o ciclone entrou. Com ele virão as mudanças climáticas. Como é que faremos? Se nós não estivermos unidos, as mudanças climáticas vieram para ficar. Então nós temos que lutar para construir a resiliência entre nós, entre as províncias. Não podemos de novo sermos apanhados como o ciclone nos apanha. Não. Isso significa que a capacidade técnica não funcionou. O lançamento do Boletim Climatológico Provincial e a apresentação do balanço da época chuvosa 2024-2025
publicado em Pemba, no evento organizado pelo INGD, visa reduzir os impactos causados durante a época climática, capacitando a população a se antecipar sobre os eventuais desastres e a adotar medidas preventivas. Falando em alterações climáticas, um momento para acompanhar a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas em todas as províncias do país. A previsão do estado do tempo é marcar o fim da primeira parte e o início da segunda parte do nosso Telenotícias. E voltamos agora para o campo social, em que um jovem tentou, sem sucesso, tirar a própria vida. Questionado sobre as motivações, o cidadão confessou estar cansado de viver sem ter nada a fazer, o que levanta um alerta sobre o desemprego e a saúde mental. Alega-se que a mulher mais de 30 anos de idade terá escalado esta torre de antena de comunicação móvel logo pelas primeiras horas, sem muita movimentação no local, pelo facto da mesma estar próximo de uma interfranca de venda de variedade de produtos. Os familiares falam de uma suposta crise de intervalos mentais que a mesma vem sofrendo já faz tempo. Essa doença iniciou em novembro. Então essa semana, mês passado, estava um pouco normal. Isso aconteceu antes de ontem. Você sabe a doença que ela tem, só que ela mesmo veio assim mesmo doente. E assim não conseguiu, não está se conseguindo nada. Aquela doença é assim mesmo, mas hoje já gerou, não fica assim. Saiu ontem à noite. Para gerar não sei também onde vieram nos chamar, e sua irmã está dando antena. Mas esses problemas já começou quando? Já faz muito tempo. Só antes ela não fazia nas antenas, não fazia esse comportamento, estava incomodada ali, mas não chegava ao ponto de fazer essas coisas que ele está fazendo agora. O que ela fazia antes? Nada, só a coisa de ficar falar sozinha, o que andar. Mais ou menos já eram 3 horas de madrugada, quando meu pai ia a Machamba e deparou-se com essa situação. Aquela dona parece que é um bocado meio demente, mas eu estava no quarto a dormir. Então ouvi um barulho do meu pai a dizer, ele pensava que era alguém que estava a vandalizar a antena e tal. Andou a chamar para dona, qual é o problema? Eu logo acordei do quarto, vim para aqui e quando saímos encontramos ela, subiu o muro e andou até tem uns ferimentos por causa de arame farpado, né? Para jogar roupa e tal, ela saltou e caiu lá dentro. Ficou das 3 até 5 horas. Nesse primeiro pilar que está aí vermelho, ele sentava aí, não estava lá em cima. Mas por agitação já, às 6 horas, a agitação do Instagram, ela subiu até lá na ponta. Há quem atreve-se a falar de uma crise relativa ao anterior relacionamento com o seu parceiro, que a deixou em situações perplexas. Sim, ela nem estava casada lá no Cuba. O homem tem 3 filhos, é mãe de 3 filhos. E a rival dela é quem fez aquilo, ela procurou medicamento para ela sair de casa. Então aquele medicamento já não lhe caiu bem, caiu de mal, ela ficou maluca. Então, mas assim, a rival falaram para ela para lhe levar a amiga dela para na casa desse curandeiro. O curandeiro dizem que disse não sabe devolver a saúde dela, né? Caso assim não sabe devolver a saúde, mas isso soube tratar.
como forma de reduzir riscos de perca de vida humana por temer ou sentir-se intimidada, as autoridades, ou seja, o Serviço Nacional de Salvação Pública, achou por unanimidade usar os familiares mais próximos a ela a escalar no topo da torre para convencê-la a descer sob supervisão das autoridades. Estamos aqui, fizemos a abordagem, fizemos reconhecimento, depois começamos a condicionar os meios de modo que isso que concretiza a verdade, que o nosso socorro seja uma realidade. O que é que nós dotamos? Nos aconselharam para nós não usarmos a nossa força porque é uma pessoa demente, senão bastou se avistar com a nossa farda, ele podia se lançar. O que é que se dotou? Delineou-se mais formas de indicar um dos familiares que tinha mais ligação com ela, liderança, e conversava bem, tinha afinidade. E nós usamos este familiar e nós ficamos à espera para a qualquer situação. A gente foi uma pessoa experiente, porque nós equipamos, sim, tinha segurança, centro de segurança, tudo. Elaboramos, não foi uma atividade muito difícil para nós, porque primeiro desenhamos, planificamos e executamos. Após a mesma ser retirada do local com vida, as autoridades a encaminharam a um hospital local para teste de sanidade mental, ao avaliar por riscos que a mesma colocou à sua própria vida. Pedimos desculpas pela troca de informação. A peça que acabamos de acompanhar da conta Quinquilman, moradores do bairro Sococo foram surpreendidos com uma tentativa de suicídio de uma jovem mulher que, alegadamente, ao sofrer de perturbações mentais, se colocou no topo de uma antena de telefonia móvel. Mas agora sim recuperamos a nota que outrora chamamos, que no campo social um jovem tentou, sem sucesso, igualmente, tirar a sua própria vida. E questionado sobre as motivações, o mesmo cidadão confessou estar cansado de viver sem ter nada a fazer, o que levanta um alerta sobre o desemprego em Moçambique e a saúde mental, especialmente da juventude. Cansado de viver, este cidadão decidiu atirar-se ao fogo com o objetivo de colocar o ponto final da sua vida. E, para o seu azar, apenas contraiu ferimentos graves. O fato aconteceu na manhã desta sexta-feira, na zona da Faina, arredor do Conselho Autárquico da cidade de Nampula. Testemunhas oculares contam que o cidadão lançou-se numa fogueira de forma misteriosa que havia sido acesa por alguns estivadores deste parque por volta das 4 horas. O andar do tempo veio aquele senhor ali, se lançou, não foi empurrado, não estava sendo perseguido, veio se lançou, começou a se queimar. E foi a população que estava a vir com as latas, cheia de água, a vir lá para cá aquele senhor. Nós, quando fomos a lhe perguntar, disse que, oba, estou cansado de viver neste mundo. Foi aquelas horas das 4, acho que 4h30, aliás. Ninguém lhe lançou, ninguém lhe mexeu, nem nada, nem nada. Dali conseguimos lhe soltar do fogo e dali lhe mandamos sair daquele lugar. Não lhe mexeram, ninguém lhe tocaram, ele veio pessoalmente e dali ele se lançou. Estes lamentam pelo sucedido e contam que não há nenhum motivo para um ser humano tirar a sua própria vida. Eu sinto um cidadão uma coisa mesmo irritado, até que já deixou irritado muitas pessoas. E nós também que somos pessoas que estamos a exercer o serviço neste parque, estamos um pouco chocados porque aquilo aí é uma coisa muito triste, uma pessoa ter que se lançar no fogo, sabendo é uma coisa, aquilo ficou mesmo uma coisa muito chocante. De realçar que este é o primeiro caso inédito a se registrar na província de Nampula, em que um cidadão tenta sem sucesso tirar a sua própria vida por falta de ocupação. Amos Manuel Cortez Sumulha, da capital do norte do país, Nampula. E agora uma iniciativa voltada para a solidariedade. O setor de saúde de Cabo Delgado realizou o lançamento do Dia Internacional do Dador de Sangue na Mesquita Africa Muslim Agency. O objetivo é sensibilizar os crentes da religião muçulmana sobre a necessidade de doar o precioso líquido para ajudar vidas. Tal como fez saber Caifani Carlos, do Serviço Provincial de Saúde em Cabo Delgado, o lançamento da campanha do Dador de Sangue naquela congregação religiosa visa sensibilizar os crentes a espalhar mensagens sobre as vantagens de doar sangue para salvar vidas. Um local tão importante como religiosos, muito bem sabem, em que vem feito muita contribuição nos últimos anos pelas sensibilidades que eles têm. Para além deste,
temos também experiência de várias outras comunidades religiosas, como religiosas cristãs e outros tipos de religião em cada província, são tão sensíveis. Este modelo levam eles a fazer a mobilização para mais outros irmãos. Então, tem contribuído bastante na questão de aumento do número de estoque de sangue. Outro motivo para o lançamento na comunidade islâmica é pelo facto de existirem membros da Associação de Dadores de Sangue naquele local. E a escolha deste local, né, com a comunidade religiosa, é por experiência que nós temos. Eles são grandes membros da associação, acima de tudo da Associação dos Dadores de Sangue, e tanto a comunidade religiosa como também a comunidade cristã. Crentes movidos pela campanha partilham seus testemunhos. Estou aqui fazendo uma doação de sangue, uma doação que pode ajudar outra pessoa, para quem necessita de sangue. E eu aconselho a outras pessoas também que poderiam seguir esse mesmo caminho. Ajudar o outro é uma boa coisa e isso Deus também gosta. E estou aqui, já doei o sangue e agradeço, é normal. Doar sangue é um evento muito solidário e se sente muito à vontade, muito saudável para mim. Não é algo tão grave assim. Eu me daquela uma forma que qualquer coisa, sempre quando você doa sangue, se sente tão lindo. O setor de saúde de Cabo Delgado depara-se com escassez do estoque de sangue, facto que reforça a perda de doação do precioso líquido. Infelizmente, as necessidades não são satisfeitas. Por isso mesmo, convidamos a todos os cidadãos aqueles aptos, e para ser apto é preciso chegar, e convidamos isso para chegar das unidades sanitárias para ser provado que é apto. Ninguém pode se dizer que eu não sou apto para doar sangue. A campanha de dador de sangue, lançada esta sexta-feira em Pemba, coincide com o Dia Internacional do Dador de Sangue, assinalado este sábado, 14 de junho, sob lema "Doe sangue, doe esperança. Juntos salvamos vidas". No campo desportivo, há um braço de ferro entre Manuel Casimiro, treinador do Desportivo de Nacala, e a direção do Clube dos Canários, da chamada Zona Econômica Especial de Nacala. Uma situação que está a gerar tensões internas no clube. Há braço entre Manuel Casimiro, treinador do Desportivo de Nacala, e a direção do clube. O caso surgiu na medida em que não há entendimento entre as partes após a celebração do contrato. Aliás, no início dos primeiros treinos na abertura da época futebolística de 2025. A direção do clube exige ao treinador para planificar os treinos diários, algo que lhe deixou o treinador pressionado no seu entender. Manuel Casimiro disse que o clube deve reunir as condições da sua saída. Bom, em relação ao ambiente de trabalho, tenho que ser sincero. Este ambiente está perturbado. Está muito perturbado porque não existe entendimento entre eu e o vice-presidente desta coletividade. Por uma razão muito simples. O vice-presidente desta coletividade, sem o meu consentimento, meteu-me num grupo WhatsApp e que depois ela onde aproveitava me insultar, proferir palavras injuriosas contra a minha pessoa, e eu insurgi-me contra isso. E ele achou que essa minha forma de insurgir talvez não é apropriada e marcou-me. E daí para frente nunca mais me olhou com bons olhos. E a única solução que ele acha que deve ser correta é afastar-me desta coletividade. Não posso lutar contra o ficar e não ficar, desde que ele cumpra aquilo que está no contrato. A única coisa é simples: paga-me os salários até novembro e eu vou para Maputo. Agora, se não me pagar, eu fico aqui à espera dos meus salários até que ele me pague. Sobre esta situação, alguns adeptos lamentam, uma vez que esperavam uma duração do casamento. Não podemos dizer que não teremos o treinador porque são fuga de informação. Porque o treinador está a trazer bons resultados. Ainda não. Isso acontecer, o que esperam? Vamos manifestar na nossa direção, como nosso adepto, vamos manifestar. Já acompanho o desportivo desde o tempo colonial. A situação que se vive no Clube Desportivo de Nacala é uma situação sombria. Sombria por quê? Porque não existe harmonia entre elementos ligados à direção do clube e o míster. Ao meu ver, não existem razões para acontecer. Por quê?
ao míster, qualquer míster de uma equipa de futebol é avaliada em função dos resultados. E os resultados que esse míster apresenta satisfaz a massa associativa. E a massa associativa até agora não percebe quais são as razões, porque os elementos da direção até agora nem convocaram os adeptos para explicar qual é a razão. Porque aqui, a partir de ontem, ouvi pessoas acreditarem, a fazerem barulho que no seu treinador quer ser enxutado, mas já para tentar investigar, ainda não teve conhecimento. E eu também vi cá para acompanhar qual é o problema que está a acontecer. Mas em termos de condições, a equipe desportiva nada, não tem condições. Mas é isso que nós queríamos saber. O que está a acontecer exatamente? Eu não posso declarar, até que eu também não sei. Não posso declarar. Só ouço só de um lado para outro. Não sei se são fofocas. A dizer o quê? A dizer que o treinador quer ser mandado fora, porque ele não está a fazer um bom serviço. Mas alguns adeptos estão a gostar do treinador. Sem gravar entrevista, Emílio Hussein, vice-presidente do Clube Desportivo de Nacala, disse que as desavenças que estavam a surgir no clube não pela sua culpa, segundo ele, não há solução tudo que está dentro do clube. Este assunto promete trazer muita tinta e a nossa equipe promete trazer o fecho deste assunto nos próximos blocos noticiosos. É o desporto a marcar o fim desta edição do Telenotícias de sexta-feira, mas antes de nos despedirmos deixamos um convite, aliás uma intimação ao caro telespectador internauta. Não deixe de ver, hoje quando forem 20 horas e 45 minutos, a edição única da semana do debate político, onde vamos trazer 3 temas a serem arrolados pelo magnífico reitor Júlio Gonçalves, como também o professor Marcelino Pangaia e o analista político Orlando José, que nos vão trazer o seu entendimento em relação àqueles que são os temas que marcam a atualidade nacional. Vamos começar por debater a questão do bárbaro assassinato de um suposto homem que é, supostamente, segundo fatos ou até mesmo comentários em cima da mesa, era um membro da unidade da intervenção rápida. No entanto, não será apenas este o tema a ser discutido. Vamos também falar sobre o simpósio ocorrido a 12 de junho do ano em curso do Partido Frelimo, que tinha como objetivo não apenas celebrar os 63 anos da sua criação como partido, como também os 50 anos da independência nacional e refletir sobre a mesma. Nesta mesa vamos igualmente discutir em relação ao conflito ocorrido na província de Sofala, cidade da Beira, no seio do Partido Podemos, no âmbito do seu encontro de capacitação dos seus membros. Estes são os temas propostos e o caro telespectador, tal como dito antes, está intimado a fazer parte desta discussão. A esta hora, tudo o quanto podemos fazer é simplesmente desejar a si uma excelente sexta-feira, porque não um final de semana abençoado. Até amanhã, fique bem.